Então, bom dia a todos e todas. No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por meio de sua escola judicial e da área de recursos humanos, promove essa palestra online Mulheres Notáveis na História Brasileira, em consonância com a resolução do CNJ número 255/2018, que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Trata-se do olhar sobre as mulheres marcantes na história brasileira e o impacto de suas vidas e de suas escolhas na política e no direito. Vidas tecidas, repetição do tempo, olhos sombreados e destinos marcados por amores pela guerra, pelo sofrimento e pelo pioneirismo. Vidas de mulheres, embora não conhecidas e muitas vezes anônimas, que dia após dia, com brocados e com murmúrios, com preces e com trabalho, constroem os afetos e desenham destinos. Essa palestra será proferida pela juíza de direito do Juízo Militar, Daniela de Freitas Marques. A magistrada é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestra em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais também, doutora em Direito pela mesma universidade, já foi membro e vice-presidente do Comitê de Ética e em Pesquisa da Universidade Federal de Minas, professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal também de Minas Gerais, possui experiência na área de Direito com ênfase em Direito Penal e Processo Penal. É pesquisadora na área de arte, literatura e direito e de bioética, direito penal. Como moderador, este evento terá a participação do desembargador-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando Armando Ribeiro. O magistrado é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor pela Universidade da Califórnia, Berkeley. É professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e professor colaborador da Faculdade de Direito Milton Campos. É membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas, na cadeira 34, e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Tem atuação na área de direito, com ênfase em hermenêutica jurídica, direito público e filosofia do direito, além de direito militar. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso presidente, desembargador Fernando Armando Ribeiro, para dar início a este evento. Boa tarde, eu cumprimento a nossa querida palestrante do dia, professora e juíza Daniela Freitas Marques, e na sua pessoa eu permito-me cumprimentar a todas e a todos os que nos assistem, magistrados, servidores, advogados, promotores, promotoras, todos os que atuam na nossa justiça, todos os homens e mulheres, cidadãos, familiares, que também nos assistem por meio virtual. E na pessoa do Leonardo, que também cumprimento e agradeço pela organização do evento, eu me permito cumprimentar e agradecer a todos os servidores, especialmente os da nossa escola, vinculados à nossa escola e à nossa ASCOM, que tem promovido esses eventos, que são muito importantes, não é verdade? Para a construção do mundo contemporâneo. Como foi dito pelo mestre de cerimônias, esta palestra de hoje tem, por fim, trazer algumas reflexões sobre o tema que vimos tratando esse mês, né, que é o mês da mulher, o mês de março, com a celebração internacional do seu dia na semana passada, e que tem sido objeto de reflexões, inclusive de normatizações vindas, inclusive hoje do órgão de controle externo do Judiciário, o CNJ, que tem, por exemplo, na resolução 255, tecido alguns parâmetros para a inclusão da participação feminina no Poder Judiciário. E, evidentemente, esse tema é um tema que transcende os limites do judiciário em si
é um tema que se coloca em várias instituições, em vários locais, não é? Em vários papéis, e é um tema extremamente contemporâneo, um tema extremamente importante e que diz respeito a essa dimensão das ações afirmativas para inclusão das mulheres, para extensão dos direitos de igualdade. E hoje nós temos a honra, né, e a satisfação e a alegria de trazer para falar sobre esse tema uma professora consagrada, professora respeitadíssima pelos seus alunos, pelos seus colegas na UFMG, professora Daniela Freitas Marques, que é também uma juíza exemplar na nossa justiça, uma juíza extremamente imparcial, corajosa, que consegue ter altivez sem arrogância, que consegue trazer muito, acredito, dessa dimensão da voz feminina, não é? para os nossos julgados. E a professora Daniela é também uma grande intelectual, uma leitora contumaz, mas alguém que também lê e reflete sobre o que lê e que faz dessa leitura uma possibilidade de ampliação da sua própria consciência e da consciência do mundo ao seu entorno, o que me parece que é algo que é o dever e a possibilidade mais importante, mais áurea mesmo da literatura e das humanidades, não é? Não é apenas algo para ilustrar, para servir como uma cosmética ou como um embelezamento apenas, mas é algo que serve exatamente para esse brotar, esse despertar de uma consciência mais profunda, porque nos possibilita exatamente tomar contato com essa narrativa interior, né? Esse filme da vida interior que é a literatura, que navega exatamente nos meandros do que há de mais profundamente existencial no ser humano. E quando abordamos esse tema da mulher, nós trazemos, claro, um tema que é a um só tempo um tema bombástico, polêmico, em que há abordagens múltiplas sobre ele, desde a caracterização mais idealista, né, mais romântica do lugar do feminino, como foi traçado, inclusive, no século XIX por brilhantes autores, com poemas, inclusive, muito bonitos, mas que trazem muito essa visão da mulher como de um lugar quase angelical, quase que de sacralizado, não é? De doçura, de pureza, de proximidade com quase o divino, até todos os movimentos que vêm no século XX, atrelados às ciências sociais, trabalhando uma certa desconstrução dessa dimensão ontológica, digamos assim, da mulher, seja ela como algo que está submisso, seja ela algo que está mais elevado, e colocando exatamente a mulher como algo que simplesmente tem o direito a se tornar aquilo que ela pretender, não é? Essa dimensão da liberdade ontológica, né, que seria dada às mulheres, vem sendo algo muito importante de ser sendo afirmado pelas correntes mais contemporâneas que trabalham exatamente o pensamento feminino, o pensamento feminista. E acredito que a abordagem que a professora Daniela nos traz hoje é uma abordagem muito interessante, porque ela nos permite verificar, através de uma narrativa de várias vidas, múltiplas possibilidades que mulheres trouxeram para esse seu existir, para o que é o ser mulher. E, portanto, nos traz exatamente nos trará uma abertura de perspectivas que me parece muito ao encontro, muito em consonância com
os vetores do pluralismo, inclusive, que hoje regem esta inclusão do lugar feminino na nossa sociedade. Então, é com muita satisfação, com muita alegria que eu hoje participo deste evento, que acredito é muito importante mesmo para a nossa justiça, e é muito importante para o Brasil, é muito importante para todos, porque, afinal de contas, nós somos seres históricos, nós somos seres culturais, e o papel de pessoas na sociedade, ele não é simplesmente algo que tem uma dimensão daquilo que é dado, daquilo que é fático, não é? Mas sim uma dimensão de como se interpreta, do que se faz com esses lugares, quais os valores que atrelamos a eles. E acredito que essa visão da mulher, ela fundamentalmente está ligada a essa dimensão cultural, a essa dimensão interpretativa de seres históricos que somos. E acredito que eventos como esses, muitas vezes até mais do que normas, mais do que resoluções, podem contribuir para ampliar e para nos ajudar a perceber de uma forma mais plena, mais humana, o que de fato é o justo, o que de fato é o mais coerente e o que o nosso tempo nos exige. Eu, sem maiores delongas, não vou poupar-lhes a palavra da professora Daniela. Eu passo a palavra, então, à nossa querida professora. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Fernando Armando, nosso presidente, por quem eu nutro não somente admiração, mas um imenso afeto, não só por nossa paixão em comum, que é a literatura, mas pelos vários anos de convivência, de estima, de amizade recíproca. Cumprimento o Leonardo, cumprimento a todos os presentes, juízes, promotores, servidores, e dizer que, inicialmente, eu pensei em falar sobre histórias e trazer imagens, trazer vídeos, trazer, na verdade, todo esse componente que muitas vezes faz parte da nossa sociedade pós-moderna, dessa nossa sociedade que é um enxame pelo barulho e que é extremamente visual pelo excesso de janelas ou de mundos que nos descortinam. Mas aí, né, de repente, vem uma ligação com a antiga história das mulheres, que é uma história de contos, de narrativas, de imaginação. E eu pensei que seria talvez bem mais interessante contar as histórias e deixar a cada um, né, por quem se interessar por essas histórias dessas mulheres, que são notáveis não porque marcaram a história, mas porque viveram paixões, vidas simples, vidas difíceis, vidas árduas, de buscá-las cada uma, ou em livros, ou em referências. Eu pensei em 3 grandes linhas para falar sobre essas mulheres, em 3 grandes símbolos que muitas vezes são atrelados ao feminino. O primeiro deles é o mito do fiar, do tecer, do brocado. Toda vez que se fala sobre mulheres, fala-se, na verdade, de um manto de narrativas, de linhas, de tecidos, de pequenas histórias contadas através dos bordados. E, às vezes, na música, seja no Oriente, seja no Ocidente, a mulher é comparada, muitas vezes, a um belo tecido ou um belo véu. Na China, por exemplo, a mulher e a beleza da mulher, fala-se que é como se fosse um belo brocado, tecido num pano de seda em alto relevo. Quando nós falamos, por exemplo, do Brasil, da nossa herança lusitana, da nossa herança ibérica, nós sempre pensamos nas mulheres rendeiras, né, nas mulheres que tecem ao longo dos dias os fios da vida. Então, de um lado, nós temos os fios, as tramas, os tecidos. O segundo ponto é o tempo. Embora o tempo muitas vezes se figure como masculino,
Há muitas pinturas, principalmente a partir do Renascimento, uma delas é do Hans Baldung, ele tem vários quadros, principalmente no Museu do Prado, em que ele representa o tempo como as idades da mulher. Então, há um quadro dele muito bonito, em que há um bebê, uma menina, há uma jovem loira, muito bonita, de cabelos longos, que se mira no espelho, que se olha no espelho, ligada ali ao tempo pela vaidade, pelo afã de ser enfeitiçada pela sua própria imagem, pela sua própria beleza, pelo seu próprio encanto, mais ou menos o que o Ariosto falava, que se quisesse ofender uma mulher, era só chamá-la de velha ou de feia. É mais ou menos na linha aí do Renascimento. E, de outro lado, uma mulher que envelhece, os seios murchos, os seios caídos, a figuração quase sempre da bruxa ou da feitiçaria, que vai dar origem a uma série de perseguições que são inaugurados principalmente com o Malleus Maleficarum, o famoso martelo das feiticeiras, escrito por 2 jesuítas, um manual, um processo penal para a identificação das bruxas. E, de outro lado, nós temos uma figura muito comum no Renascimento e depois no Barroco, que é o transe, a figura da morte. Então, é uma mulher, né? A morte quase sempre é feminina, a não ser em alemão e algumas outras línguas, e é um esqueleto em putrefação, que carrega uma ampulheta. No Barroco, nós temos muito essa figuração da caveira como memento mori, lembrar que se é mortal, lembrar que tudo passa, que nada é permanente. E aí, de um lado, nós temos no chão a maçã e envolvem essas mulheres um véu, principalmente envolvendo ali o sexo da mulher mais nova, o sexo da mulher jovem. E a outra tríade é a tríade das flores. As flores sempre representaram o feminino. Sempre há vários símbolos representando ou ligando as mulheres às flores. Seja, por exemplo, nas cantigas do Afonso X, sábio, em galego-português, as cantigas de Santa Maria, que ele vai referir-se a Nossa Senhora como rosa das rosas e flor das flores. Seja nas catedrais medievais, que sempre recebem os nomes de mulheres, são sempre Nossa Senhora. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, né? Sempre as catedrais são femininas, seja nas rosáceas das catedrais medievais, em que eu tenho ali a figura da rosa, seja muitas vezes no símbolo do luto e da dor. No Japão, por exemplo, nós temos os lírios aranha, que são lírios vermelhos, maravilhosos, provenientes da China, que representam o luto, a morte, a dor, o período da guerra. Nós temos muitas vezes em Israel uma flor muito bonita, tingida de vermelho também, que se chama sangue dos macabeus, né? Uma flor trágica. Aqui no Brasil, o símbolo nacional é o ipê, amarela, destoante de vida, mas que também representa o feminino. Quando se fala do erotismo feminino, fala-se em deflorar, né? Fala-se em retirar a flor da vida, fala-se da flor da juventude. E nós vamos ver que no século XIX as flores desempenharam um papel fundamental na corte e na linguagem amorosa, na linguagem aí de várias mulheres. Então, esses 3 eixos, esses 3 símbolos, os teares, os fios, os tecidos, os brocados, o tempo e as flores vão ser o nosso guia. E na história de algumas mulheres, que sempre são histórias recheadas de sombras e de luz. Não há, e a história jamais aceita, uma simplificação, muitas vezes, da vida e dos eventos históricos. Essas identidades cada vez mais fragmentadas, essas simplificações das histórias de vida ou da grande história, elas são um grande erro. Quando se pensa sempre em estruturas maniqueístas, sempre em estruturas simplificadoras, pode-se saber que há sempre um erro. Há um ditado budista que fala que onde maior a luz, maior a sombra. Onde maior a luz, maior a escuridão. As pessoas são múltiplas, assim como a história. Então, nem sempre a história da mulher, que é marcada pelo silêncio, que é marcada pela opressão, nem sempre foi silenciosa e nem sempre houve opressão. Nós tivemos muitas mulheres que marcaram o destino do Brasil,
mulheres que receberam cartas de doação, que são as chamadas datas, e que governaram sesmarias, porções de terras maiores do que vários estados. Uma das mais famosas, por exemplo, é a senhora Brites de Albuquerque, que depois da morte do seu marido, Duarte Pereira, ela governou a capitania de Pernambuco, que era conhecida como Nova Lusitânia. Ela foi ali a senhora da vida e da morte. Então, essa simplificação, muitas vezes, falando sempre de opressão, sempre de silêncio, sempre de ausência de cultura, significa desconhecer o papel da mulher, muitas vezes tecendo as ocultas, a sua vida, o seu destino e daqueles que lhe são próximos. Houve algumas escolhas de algumas mulheres, de alguns temas, de algumas falas, e aí eu vou começar com um texto da Marina Colasanti, que se chama A Moça Tecelã, que é essa história pequena dessas mulheres, né, a história, a micro-história, no sentido de história menor, de história pequena, que fala dessas mulheres que sabiam somente tecer a sua vida, e como se ouvissem muitas vezes, é a frase da Marina Colasanti, a chegada do sol, elas escolhem uma linha clara, e vão passando devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repete na linha do horizonte. Aqui no Brasil, uma das mulheres mais famosas aparece no século XVI, a famosa Paraguaçu, a história que dizem respeito à invenção do Brasil, Paraguaçu e Caramuru. No século XVI, o português Diogo Álvares, ele teria, de acordo com algumas versões, sido deixado nas praias brasileiras, onde hoje é a Bahia. Para outros, ele teria sido vítima de um naufrágio, um dos únicos sobreviventes. E ele teria sido acolhido pelos índios tupinambás. Ainda hoje há os tupinambás de Olivença, mas os tupinambás eles foram praticamente dizimados. E ele recebe o nome de Caramuru. Caramuru, porque talvez ele tivesse dado ali um tiro na época matando uma ave, e ele foi visto como filho do fogo, mas para outros ele foi encontrado meio morto, meio vivo, ao lado de uma série de moreias, né, que são conhecidas pelos índios como caramurus. E aí ele se casa com a filha do Morubixaba Tupinambá, que se chama Guaibimpará. A Guaibimpará passou para a história com o nome de Paraguaçu. E eles constituem uma família com vários filhos, vários herdeiros, né? A sociedade indígena, na época, ela admitia muitas vezes a poligamia. E em 1524, o Jacques Cartier, que é um dos maiores navegadores franceses, ele é o descobridor do que seria o Canadá, ele aporta no Brasil e leva o Diogo Álvares, o Caramuru, e a Paraguaçu para a França, em Saint-Malo, a cidade dos piratas, onde a Paraguaçu se converte ao cristianismo e recebe o nome de Catarina de Granges, que é o nome da mulher do Jacques Cartier, Catarina do Brasil, de acordo com algumas versões, mas reparem que nós não temos o Brasil, né? Nós temos a terra de Santa Cruz, e os indígenas conheciam o Brasil como Pindorama, a terra das palmeiras, ou Catarina Paraguaçu. E eles retornam ao Brasil em 1531. Há um poema do Santa Rita Durão que ele fala de uma índia chamada Moema, mas a Moema só existe na literatura. Não há registros históricos da existência dessa outra índia que teria tido uma união com Caramuru. O casal deixa 4 filhas, todas elas batizadas. O nome delas são Genebra, Apolônia, Graça e Madalena, que se casam-se com fidalgos portugueses. E os descendentes, hoje, seriam mais ou menos 50 milhões ou até mais de brasileiros, descendentes de Paraguaçu e Caramuru. Quer dizer, é uma história, é um fio tecido na nossa longa miscigenação, na nossa profunda miscigenação. O Ronaldo Vaínfas, ele fala que a misoginia, né, o ódio às mulheres e o racismo foram um tempero das nossas relações pluriétnicas. Então, nós tivemos aí um exemplo do elemento indígena, e nós vamos ter aí várias uniões de portugueses com as indígenas brasileiras,
principalmente os indígenas que viviam nas costas da grande família Tupi-Guarani. Tupi-Guarani que até hoje marca a nossa língua, porque aqui no Brasil, até o século XVIII, se falava a língua geral, ou o Inhenhenhen. O Marquês de Pombal, em 1755, depois do grande terremoto de Lisboa, quando ele tenta organizar não somente a metrópole, mas as colônias, ele proíbe aos brasileiros falarem o Inhenhenhen, falarem a língua geral. Nós teríamos que falar o português. Mas como toda proibição, ela sempre não é válida, não é muito eficaz. Todos os nossos acidentes geográficos, os nossos animais e muitas das nossas expressões têm origem no Tupi, né? As cidades como Itaiandu, Itamonte, o Pico do Itacolomi, Araraquara, os nossos animais, né? Os nossos ditados, por exemplo, em Biga de Umbu, Jacu não entra, as nossas expressões coloquiais, o Brasil nunca chora lágrimas de sangue, o brasileiro sempre chora as pitangas, né? Nós sempre temos aí alusões ao Tupi-Guarani. Quando estamos pobres, nós estamos na maior pindaíba. E esses portugueses que chegam aqui no Brasil são os degredados do reino, aquelas pessoas que vêm para um Brasil terrível, que é o Brasil purgatório, um Brasil que era pior do que a África, era pior do que as outras colônias do ultramar, como diriam os portugueses. Então, muitos dos nossos primeiros colonizadores foram deixados aqui no Brasil. Há registros, por exemplo, na carta lá do Pero Vaz de Caminha, não somente ao ver as índias brasileiras muito bonitas, né, que não tinham vergonha de se mostrar em todo o seu esplendor e glória da nudez, há o registro de que deixaram aqui 2 degredados, Afonso Ribeiro e João de Tomar. Se eles morreram ou não, é uma outra história. E aí nós temos o grande conjunto de normas que vigoraram no Brasil até 1830. Nós tivemos as ordenações afoncinas, as manuelinas e as filipinas. As que vigoraram aqui no Brasil, na maior parte das vezes, foram as ordenações filipinas, que vigoraram de 1603 até 1830, quando entrou em vigor o Código Criminal do Império, o Código Criminal de 1830. E era um amálgama, o livro quinto, que é o livro penal, era um amálgama de normas religiosas, de normas culturais, de normas proibitivas. A justiça do rei tinha que ser aplicada com todo o seu rigor. Em todo pequeno ladrão havia um regicida em potencial, e havia o famoso estribilho: morra por elo, morra por isso. Algumas mulheres portuguesas chegaram a ser degredadas para o Brasil, mas foram poucas, porque quase sempre elas eram perdoadas e eram degredadas para Évora, para o sul de Portugal, porque elas falavam dos perigos de serem violadas no longo trajeto pelo mar, na longa navegação pelo Atlântico. Mas nós tivemos muitas bruxas e curandeiras, algumas, que foram mandadas para o Brasil, como, por exemplo, no registro da Torre do Tombo, nós temos aí a Catarina Barreta, de 48 anos, já velha, né? Naquela época, a Úrsula Maria, de 30 anos, e a Maria Pinheiro, de 41 anos. Reparem aqui que a velhice, principalmente da mulher nessa época, nesse tempo, ela diz respeito à perda da capacidade de procriar e à perda da capacidade de gerar. E aí, muitos inquisidores vão falar que as mulheres são bestas más. E elas foram mandadas para o Brasil pela prática de bruxaria, de feitiçaria, de curandeirismo. E vir para o Brasil era terrível. Vir para o Brasil era uma das verdadeiras punições. Olhem aqui o que diz um texto de um grande historiador, o Geraldo Peroni, chamado Os Excluídos do Reino. Ele fala o seguinte: o sentimento da rejeição com relação ao Brasil já havia sido expresso por Gil Vicente nos seus autos. Em 1510, ele decantava no seu Alto da Fama: com ilhas mil, deixai as terras do Brasil.
Em 1518, no alto da Barca do Purgatório, ele fala que partir para o Brasil seria um destino malfadado. Uma mercadora de peixes responde ao diabo: e marinheiro sodes vós, ora, assim me salve Deus e me livre do Brasil. Então, ao mesmo tempo que os portugueses falavam da beleza do Brasil, que em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madrugada mais bela aurora, o sol em nenhum outro hemisfério tem os raios tão dourados, nem os reflexos noturnos tão brilhantes, as estrelas são mais benignas e se mostram mais alegres. Enfim, o Brasil terreal, paraíso descoberto. Mas, ao mesmo tempo, eles vão ver que o Brasil não era tão bom assim, não. Por quê? Porque havia serpentes, uma vegetação difícil de ser dominada, ventos fortes, temporais, um gentio bárbaro. Pensem bem, né? Nós temos aí toda uma invenção do Brasil através da lenda, da história de Paraguaçu e do Caramuru, mas os tupinambás, eles eram antropófagos. O Hans Staden, ele várias vezes foi para ser devorado pelos tupinambás, e ele chorando, os tupinambás deixavam de devorá-lo, porque a antropofagia dos índios brasileiros, ela era uma homenagem àquele que seria devorado, como uma forma de adquirir ali as virtudes, a coragem, a probidade, a honra, esse valor viril. O Gonçalves Dias, no poema clássico brasileiro Ijuca Pirama, vai falar muito bem dessa questão antropofágica. E uma curiosidade, o bispo Sardinha, que seria devorado tempos depois em terra brasileira, ele assistiu o casamento da Paraguaçu com o Caramuru em Saint-Malo, na França. Tempos depois, ele seria devorado aqui no Brasil. Quer dizer, uma terra bárbara. Nós temos, então, que as portuguesas, as degredadas do reino, elas contribuíram muito pouco para a nossa linhagem, para a nossa etnia, para a nossa herança étnica, a nossa herança pluriétnica, a nossa mestiçagem, a nossa miscigenação. Nós vamos ter, então, um outro componente que são as africanas. E eu vou trazer aqui o exemplo das Minas Gerais, a famosa Chica da Silva, a Francisca da Silva de Oliveira, que nasceu provavelmente na cidade do Cerro, e ela era filha de um português e de uma escrava africana. A escrava africana era Maria da Costa. Maria da Costa não significa sobrenome, significa que ela fazia referência à origem da Maria, que era a costa da mina, no continente africano. Grande parte das mulheres africanas que chegaram ao Brasil, também em menor número, a escrava ela valia menos do que o escravo, elas vinham das seguintes regiões da África: Angola, Nigéria, Congo, Gabão e Togo. Em 1753, o contratador de diamantes de Diamantino, João Fernandes de Oliveira, ele compra a Chica da Silva, pagando o valor para o médico, que já tinha um filho com ela, por 800 mil réis, e alforria. A Chica da Silva, então, tem uma relação amorosa extremamente intensa com ele, por mais de 20 anos, e tem um total de 13 filhos. Ela passa quase toda a sua vida adulta grávida. Então, esse mito da Chica da Silva como uma mulher erótica, como uma mulher de profundos encantos sexuais, o mito, muitas vezes, da mulher africana, da mulher negra, e mesmo da parda, ou, como se falava outrora, da mulata, era algo totalmente falso, mas que atendia muitas vezes à mítica portuguesa, porque uma mulher que passou toda a sua vida adulta grávida, ela teve um filho com o médico que foi seu primeiro dono, e depois 13 filhos, e ela morre relativamente jovem, e com escravos. A Chica da Silva tinha escravos, a Chica da Silva administrava os seus bens, gozava de prestígio, mas também era discriminada. O que isso tudo revela nessa nossa primeira tessitura? Revela que, na verdade, nós temos um patrimônio genético, que é um patrimônio genético extremamente rico. Há um estudo que até 2023 ele é capitaneado por uma professora da USP, a professora Lígia da Veiga Pereira, especialista em genética, vai tentar fazer o DNA
do patrimônio genético dos brasileiros, porque talvez nós sejamos o povo mais miscigenado, mais misturado do mundo. E essa é uma chave de compreensão para a medicina, é uma chave de compreensão para as vacinas, é uma chave de compreensão para as doenças, é uma chave de compreensão para a própria estética. Há a equipe também aqui em Minas, né, do geneticista do Sérgio Pena, aqui da UFMG, que ele analisou o DNA de brasileiros brancos, ele fez uma pesquisa. E o estudo revelou que a maioria das linhagens paternas da população brasileira veio da Europa, e que 60% das linhagens maternas são ameríndias ou africanas. Quer dizer, esses haplogrupos, o haplogrupo é uma combinação de mutações na sequência do DNA. Então, ele fala o seguinte, que a alta frequência de haplogrupo 21, que é o vindo da África do Norte, Mediterrâneo, em brasileiros, explica a proporção de portugueses devido à invasão aí da Península Ibérica pelos mouros na Idade Média. Né? Há haplogrupo, por exemplo, europeu, comum nos portugueses, há haplogrupo comum da Europa, por exemplo, na imigração, na invasão holandesa do Brasil, na costa do Nordeste brasileiro, das tentativas de invasão francesa na costa do Sudeste brasileiro, mas o cromossomo da mãe, ele é ameríndio ou ele é africano. Então, isso mostra a nossa miscigenação. Em tese, do lado dos pais, DNA europeu, né? Linhagem europeia, do lado das mães, linhagem ameríndia ou africana. É interessante notar também que até o século XVIII, o Brasil ele vivia uma grande liberdade sexual em muitos aspectos. Por quê? No Concílio de Trento, no século XVI, o matrimônio ele foi tido como sacramento. Mas aqui no Brasil ele só chega como sacramento em 1707, no arcebispado da Bahia. Então, era muito comum que houvesse, e olhem aí o eufemismo utilizado no Brasil, uniões à moda da terra. Essas uniões à moda da terra se davam em vários lugares, principalmente em São Paulo, que era uma cidade feminina, como diz a Mary Del Priore, em que muitas vezes as mulheres elas lidavam ali com todas as questões de administração das pequenas propriedades, de união com homens, de cuidado com os filhos, de teias de solidariedade entre outras mulheres. E há também muitas relações que a coroa portuguesa não alcançava. Por exemplo, até padres se concubinavam. Há um registro em Sabará, no século XVIII, e aí é o registro sempre da cor da pele, que a parda Teresa Flores andava de portas adentro com o padre José Barreiro. As mulheres da elite aqui no Brasil eram conhecidas como donas, né? Então, o dona Brites, dona fulana de tal, é sempre a mulher da elite. Depois, né, com a escravidão, com essa terrível diáspora africana, nós temos as famosas sinhás, ou sinhaninhas, né, que é aí uma corrupção da palavra portuguesa senhora. Essas mulheres, elas eram violentadas. Essa é uma grande questão que aparece para a historiografia quando nós pensamos no patrimônio genético dos brasileiros, e mais ainda, num dos passaportes, que é um dos passaportes mais cobiçados na falsificação, porque o brasileiro tem todos os rostos, o brasileiro tem todas as faces. Nós temos brasileiros que poderiam morar em qualquer parte do mundo, né, e poderiam se passar, né, por qualquer etnia, por qualquer nacionalidade. Houve um estupro. Há uma corrente da historiografia que fala sobre os leitos de violações, a violação de várias mulheres. Mas, na verdade, é uma simplificação da história. É lógico que não se pode descartar nem a violência, nem o estupro, nem as violações, não somente na história brasileira, mas na história de qualquer povo. O estupro, por exemplo, não raro é utilizado como arma de guerra. Mas falar que todo encontro sexual no Brasil, todo encontro amoroso no Brasil, entre
os europeus e as índias ou as africanas tenha sido um estupro, é simplificar a história, é simplificar a realidade da vida, como dizem vários historiadores que se dedicam ao tema. Por quê? Porque muitas vezes essas relações elas eram boas para ambos os lados. Há muitos registros de que as escravas brasileiras que mantinham relações, seja de casamento, elas se casavam, às vezes recebiam um roçado, seja através com seus, relações com seus donos, com seus proprietários, com os fazendeiros, e tinham filhos. Os filhos, muitas vezes, encontravam guarida, encontravam proteção, iam estudar em Coimbra, iam estudar na França, estudar em Portugal, em Coimbra, ou na França, em Sorbonne, em Paris, em suma. E essas mulheres também, elas conseguiam muitas vezes a liberdade. Então, há vários registros de que havia também uma estratégia. Como eu disse, muitas vezes a mulher, ela tece no silêncio. Há várias histórias, principalmente dos haréns, em que o jogo de poder ele é extremamente forte e extremamente sutil. Isso não seria diferente, muitas vezes, na prática aí do sexo. Então, essa simplificação da história das mulheres, ela não é desejável, porque cada história é uma história, cada vida é uma vida. Há violência demais. A palavra queixa, que é dicionarizada no século XIV, ela significa sofrimento e dor. E muitas vezes ela foi atrelada, obviamente, a histórias de violências, a histórias de dor praticadas aí em desfavor das mulheres. Aí nós vamos para agora essa outra linha, que é a linha das flores, as flores da política, as flores do silêncio, a linguagem poética e amorosa das flores no século XIX. Então, vamos aí recuar um pouco para o século XVIII, com duas grandes mulheres, principalmente aqui nas Minas Gerais, Bárbara Heliodora e Maria Doroteia Joaquina de Seixas, as famosas Minas do Ouro e das Inconfidências. Na verdade, seria das conjurações, porque o inconfidente é aquele que trai a fé comum. É o nome dado pelos portugueses à Inconfidência mineira. O certo seria conjuração, aquele que jura em conjunto, daí o cônjuge. Nós vamos encontrar Bárbara Heliodora, uma figura de uma mulher nobre, ela é descendente aí do famoso rei do Brasil, do Amador Bueno, tem um nome poético. A Cecília Meirelles, uma grande poeta aí do século XX, ela vai escrever o Romanceiro da Inconfidência, e ela vai fazer um poema muito bonito sobre a Bárbara Heliodora, falando que das 3 donzelas sentadas naquela verde campina, ela era a mais excelente, a mais delicada e fina. Era um engaste, era coroa, era pedra diamantina. Rolaram sombras na terra como súbita cortina. Partiu-se a estrela da aurora, Dona Bárbara Heliodora. Ela foi mulher do inconfidente poeta Alvarenga Peixoto. O Alvarenga Peixoto esteve a um triz de trair ali os inconfidentes, e ela o chamou à fala, ela o chamou à ordem, falou para ele se portar como homem. Ela fazia muitos poemas, e ela administrou seus bens depois da prisão do marido, e ela fala, tem um poema que ela fala para os filhos dela: meninos, eu vou ditar as regras do bem viver, não basta somente ler, é preciso ponderar, que a lição não faz saber, quem faz saber é o pensar. Ela tem depressão profunda, na época era conhecida como demência, e nós vamos encontrar também no século XIX a mulher do Dom Pedro I, a imperatriz Leopoldina, que tem uma vida bastante triste aqui no Brasil, marcada por várias traições do marido, que também revela em suas cartas uma depressão profunda, como diz a Mary Del Priore no livro A Carne e o Sangue. A Bárbara Heliodora, ela morre de tísica. E a outra, ela passa pela história não pelos grandes feitos que ela realizou, mas por ela ter sido o objeto ou o sujeito de amores do Tomás Antônio Gonzaga, a famosa Marília de Disseu, a Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Ela era jovem, Tomás Antônio Gonzaga, juiz português, desembargador para alguns, teria se apaixonado por ela, e fez vários poemas, uma lírica muito bonita,
e ele acabou preso também na época aí da Inconfidência Mineira, o famoso Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, que é a aplicação do livro 4 das Ordenações Filipinas, né, os Autos da Devassa aos Inconfidentes, e ele foi mandado para Moçambique. Lá ele se casa com a Juliana, uma analfabeta, e esquece totalmente a Marília. E há uma polêmica sobre a vida da Marília, que alguns falam que ela teve um filho fora do casamento, chamado Anacleto Teixeira de Queiroga. Outros falam que não. E havia uma polêmica, durante muitos anos aqui no Brasil, sobre a virgindade e a maternidade da Marília de Disseu, ou seja, o eterno retorno ao mito mariano. Para alguns, ela foi fiel até a morte, né, esperando o seu Disseu voltar. Para outros, ela teve um filho ilegítimo. Essas duas mulheres, elas marcaram a história das Minas Gerais e a história do Brasil. Há um poema lindo da Cecília Meirelles que fala Este é o lenço, que ela fala do lenço bordado, que ele foi bordado para os amores, mas que ele acabou recebendo as lágrimas derramadas por Marília quando o seu amor ele foi embora. E reparem também que em Marília nós temos um pouco, não somente do mito mariano, mas do mito da mulher fiel, da Penélope. A Penélope que tece infindável o manto mortuário do marido à espera de que ele volte da guerra de Troia. Enquanto isso, né, Ulisses estava lá se divertindo com todas as circes e feiticeiras que ele se encontrava pelo caminho, e ela tecendo e destecendo, o símbolo da fidelidade e da constância conjugal. Nós vamos ter ainda no Brasil dois símbolos, da mulher enfermeira e da mulher militar. A primeira delas, a militar, né, a Maria Quitéria, ela se juntou às tropas que lutavam contra os portugueses em 1822, e ela se travestiu de homem. Ela se juntou ao exército com o nome de Soldado Medeiros, que era o nome do cunhado dela. E reparem que esse travestismo da mulher como homem é muito comum na literatura. Nós temos, por exemplo, um poema colecionado pela Almeida Garrett, A Donzela que Foi à Guerra, que é maravilhoso. Nós temos a figura do Guimarães Rosa, talvez um dos maiores escritores brasileiros, que em Grande Sertão Veredas, ele põe Diadorim, a mulher disfarçada do homem, em busca de vingança ali contra o Joca Ramiro. Só que acontece algo, a Maria Quitéria, ela é descoberta pelo major. E aí, ele não a manda embora. Ele fala que ela era uma das melhores guerreiras, era uma das melhores soldados que ele tinha, manejava as armas com perfeição, sabia lutar, tinha coragem aí de vários homens, e ele a mantém como parte do exército. Em 1953, o governo brasileiro ele decretou que o retrato da Maria Quitéria estivesse presente em todas as repartições e unidades do exército, e aí nós vamos ter a entrada da mulher no campo das polícias militares aqui em Minas. Um exemplo, em 1981, era comandante-geral da polícia o coronel Jair Cansado Coutinho, que depois foi presidente do TJM, e o governador Francelino Pereira. E este ano, em 2021, o Exército tem formado a primeira turma de mulheres combatentes. A outra é uma enfermeira, a Florence Nightingale brasileira. Por quê? Porque a vida dela parece muito com a da patrona da enfermagem mundial. A Florence Nightingale, que é uma alusão ao Rochinol, né, o sobrenome dela, ela vai para a Guerra da Crimeia, se dedicar a servir as tropas, a curar as tropas, a cuidar dos ferimentos, um trabalho que outrora era dedicado unicamente às prostitutas. E a Ana Nery, com 51 anos de idade, já viúva, ela não quis se afastar dos filhos que foram para a Guerra do Paraguai, né, esse grande massacre em que, né, o Paraguai ali foi dizimado, crianças foram mortas, numa batalha extremamente polêmica com o Conde D, que sempre foi detestado aqui no Brasil. Ela não quis se afastar dos filhos e ela se apresentou como voluntária para cuidar dos feridos enquanto a Guerra do Paraguai durasse. E ela falava que, embora ela tivesse alguns conhecimentos de medicina, ela não poderia ser indiferente aos sofrimentos e à dor. Ela constrói hospitais de campanha, olhem aí a importância, até hoje com essa pandemia terrível, essa grande tragédia
do coronavírus, os hospitais de campanha seriam fundamentais, e ela constrói, então, hospitais de campanha, atendendo indiferentemente soldados brasileiros e soldados paraguaios, né, a grande figura da Ana Nery. Nós saímos, né, nós andamos aí no campo dos amores, no campo das mulheres legítimas, no campo das militares, no campo das enfermeiras, e agora nós podemos pensar no campo das amantes, das cortesãs, né? Dona Beja, Marquesa de Santos e a Condessa de Barral. Nós temos aí as mulheres legítimas, né, entre aspas, as esposas, quase sempre de origem europeia, envolvendo aí a Marquesa de Santos e a Condessa de Barral, que foram esquecidas pela história. Eu já falei, na verdade, da Imperatriz Leopoldina e da sua grande tristeza de não se adequar aos trópicos, se adaptar ao Brasil, de ser uma estranha em terras brasileiras, e o pai dela, Francisco I da Áustria, chamava Dom Pedro I de canalha, em razão dos seus vários amores, das suas várias amantes. O Dom Pedro I, depois, em razão da péssima reputação que ele gozava na Europa, ele teve muita dificuldade em se casar. Ele teve que expulsar a Marquesa de Santos da corte para se casar com a Dona Amélia, Maria Amélia. E depois nós temos o Dom Pedro II, casado com a Imperatriz Teresa Cristina, uma princesa napolitana, que trouxe para o Brasil, infelizmente perdidos, em razão do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, a grande perda da nossa identidade nacional, vários registros de arte de Pompeia e Herculano, né, as duas cidades que foram destruídas aí pela erupção do vulcão do Vesúvio. E também ela colecionava artes egípcias, funerárias, uma mulher muito culta, mas que decepcionou o Dom Pedro II porque ela não era bonita, ela era muito baixinha e gordinha. Então, essas mulheres, elas ficaram, por assim dizer, um pouco à parte. A própria princesa Isabel, ela foi conhecida, né, como a Redentora por ter assinado a Lei Áurea, mas ela era uma mulher que não queria ser imperatriz. Nos registros da princesa Isabel, quase sempre há domesticidade, aquela fala do padre Antônio Vieira, que dizia que a mulher só poderia sair de casa em duas ocasiões, por ocasião do seu casamento e por ocasião do seu funeral. Então, nessa perspectiva, as amantes elas foram muito interessantes. E eu trouxe três: a Dona Beja, a Marquesa de Santos e a Condessa de Barral. A Dona Beja, né, Ana Jacinta de São José, nasceu em 1800, ela foi talvez uma das mulheres mais lindas do Brasil, de acordo com o mito, de acordo com a história. Dizem que era dotada de um par de olhos verdes maravilhosos. E ela tem vários amantes em Araxá. Ela influencia a política de Araxá. Mas, apesar de toda a sua beleza, de toda a sua inteligência, e a Dona Beja era analfabeta, a Dona Beja ela sofre uma violência do Manuel Sampaio, um dos seus amantes. E tempos depois ele é morto numa emboscada, um tiro, né, a famosa tocaia sertaneja. E aí, um escravo, ele apresenta um recibo dizendo que foi a Dona Beja que tinha encomendado a morte dele, mas ambos são absolvidos. Há uma história famosa que a Dona Beja teria recebido das mulheres da cidade, né, e a Dona Beja foi uma mulher muito rica, com muitas posses, muitos bens, administrava sua vida, tinha independência na forma de se vestir, que ela teria recebido, então, das mulheres da cidade uma bandeja recheada de fezes, e ela mandou para essas mulheres flores, dizendo: cada uma dá o que tem de melhor. Isso é uma fina ironia. Nós temos a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro Melo. A Marquesa de Santos, ela nasceu em São Paulo, ela casa-se muito cedo com um militar, e ele era muito violento com ela. Ele, no ato de covardia, o nome dele era Felício, ele esfaqueia em 1818 a Domitila na coxa e na barriga. E ela ficou vários meses entre a vida e a morte. Ele acabou sendo preso pela agressão e a Domitila se separou dele,
Reparem que no Brasil nós não temos o divórcio, nós vamos ter muitas anulações de casamento no Brasil, e as mulheres sempre vão pedir anulação do casamento nos tribunais eclesiásticos ou a separação, aludindo às violências dos maridos, e sempre se apresentando como mulheres honradas, fiéis, obedientes. O divórcio só vem aqui no Brasil em 1977, com a Lei 6.515, a emenda número 9, que alterou a Constituição da época, a Constituição de 69, da autoria do senador Nelson Carneiro. Quer dizer, veio no final dos anos 70, onde havia ainda muitos homicídios em nome da honra, nessa palavra caprichosa, como, por exemplo, o caso Doc Street, Ângela Diniz, né, o caso Márcio Stancioli e vários outros. E para comemorar essa autonomia das mulheres, né, houve uma série muito famosa, que foi estrelada na época pela Regina Duarte, chamada Malu Mulher, com a música do Ivan Lins, que falava começar de novo e contar comigo, vai valer a pena, né? Sempre era ali uma bandeira a ser seguida, uma bandeira desfraldada. Depois a Domitila de Castro, né, ela vira Marquesa de Santos. O relacionamento dela com Dom Pedro I é um relacionamento extremamente intenso, extremamente carnal, né? O Dom Pedro manda cartas eróticas para ela, que são cartas que até hoje podem nos fazer corar, né? E ele se intitulava com apelidos, né? O seu fogo, foguinho, o seu amante. Ele falava com a Marquesa de Santos: estou indo para a sua casa, tome banho, ao contrário do Napoleão Bonaparte, que falava para Josefina: estou indo encontrá-la, não tome banho, né? A Condessa de Barral, a Domitila, a Marquesa de Santos, depois ela é expulsa da corte, ela se casa novamente, se dedica à caridade, mas reparem o seguinte: ela tentou ser imperatriz do Brasil, seria uma imperatriz brasileira, né? Isso seria interessante. E qual que seria o plano? Seria, na verdade, elevá-la à categoria de duquesa de Goiás e depois haver o casamento. Mas por razões políticas e outras mais, o Dom Pedro I casa com a Maria Amélia, né? E vai embora para Portugal, e tem várias amantes em Portugal também, inclusive ele engravida uma freira. A Condessa de Barral é uma das mulheres mais cultas do Brasil Império. Dizem que foi o grande amor de Dom Pedro II, baiana, chamada, né, nome de nascença, Luísa Margarida Portugal e Barros. Ela era uma mulher muito culta, serviu na corte francesa e, quando houve o episódio dos furtos das joias da Teresa Cristina, o equivalente aí a milhões de reais, as joias que foram desaparecidas, e que Dom Pedro II abafou, porque quem subtraiu as joias era, por assim dizer, o intermediário dos seus amores, ela chamou a atenção do Dom Pedro II, dizendo para ele se portar como imperador. Dom Pedro II, que foi, na verdade, um grande imperador, um grande homem, um homem culto, e que, né, até a sua morte, guardou ali uma porção da terra do Brasil, jamais podendo voltar à terra em que ele nasceu. É uma história muito trágica, muito triste. Eu gosto muito da história do Dom Pedro II. E o que havia no século XIX? O Brasil, no século XIX, era um país confuso, era um país em que, de um lado, eu tinha romances como Diva e Senhora, do José de Alencar, né, o grande comentarista aí do Código de Processo Criminal do Império de Primeira Instância. Nós vamos ter as mulheres também, principalmente as escravas africanas, andando com os seios desnudos e com as roupas africanas que eram mais adequadas ao nosso crime, muitas vezes com vários brincos, e reparem que vai haver aí toda uma sexualização, talvez por ser a parte velada do corpo feminino, das nádegas no Brasil, né? Da expressão do africano que entra para nós. E nós vamos ter também uma tentativa do Brasil se aproximar da Europa. E aí vão haver várias cortes amorosas, através da linguagem das flores. Inclusive, as prostitutas, muitas vezes, são conhecidas como as damas da noite. Um dos bordéis mais famosos do Rio de Janeiro era um bordel que pertencia à Barbuda. A Barbuda era uma ex-escrava, e ela tinha vários bordéis no Rio, que eram muito frequentados. Uma outra famosa também era a Rosa Egipsíaca, que
foi prostituta e depois teria tido uma visão de Nossa Senhora e ali um certo misticismo, também uma mulher africana. No Brasil do Império graçava o problema da sífilis, mas começou a haver uma visão muito dual entre a mulher prostituta, que servia para tudo, e a mulher mãe, que servia para casar. Tanto que vocês podem notar que o Dom Pedro, por exemplo, ele falava, né, de acordo com a Mary Del Priore, que ele tinha um amor de matrimônio pela sua esposa e um amor de devoção pela Marquesa de Santos. E a forma, muitas vezes, de tentar se aproximar aí das mulheres no século XIX, algo que vai perder o sentido lá em 1910, era através da linguagem das flores. O mais famoso foi escrito por uma francesa, Madame Charlotte Latour, em 1819. Cada flor tem um significado, cada flor significa algo. Miosotis, não se esqueça de mim, né? Açucena, talvez o amor viçoso, a rosa vermelha, o significado da paixão, alecrim, aqui está a recordação, recorde meu bem, por favor. Então, se queria fazer a corte, se queria namorar-se alguém, teria que se ter realmente essa expertise, esse conhecimento. E aí nós adentramos, né, para o final do século XIX, começo do século XX, que nós vamos ter as sufragistas e as primeiras universitárias, os lírios do campo, né, na expressão aí do romance do Érico Veríssimo, quando ele fala da Olívia. Nieta Santiago, que em 1891, né, a Constituição que vigorava no Brasil de 1891, ela impetra um mandado de segurança, ela era advogada, e obteve uma sentença para que ela pudesse votar e pudesse concorrer ao cargo de deputada federal. As várias políticas, a política sempre foi um campo masculino, ainda hoje é, né? A representatividade da mulher é muito baixa. E há uma frase do Rubem Fonseca, que paradia um político, que ele fala que a política é a arte de namorar homem. Então, nós tivemos ainda hoje poucas políticas, né? A presidente Dilma Rousseff foi a primeira presidente eleita do Brasil em 2010. Né? No Rio Grande do Norte, em 1928, nós temos a primeira prefeita na cidade de Lages, que é a Luísa Alzira Soriano. Em 1932, o Código Eleitoral Brasileiro do Getúlio Vargas, ele permite o voto feminino. E em 1934, a Carlota Pereira de Queiroz se transforma na primeira deputada federal. E aí nós temos a primeira governadora do Brasil, Yolanda Ferreira Lima, em 1986, governadora do Acre. A primeira ministra do Supremo Tribunal Federal é a Ellen Grace, em 2000. A primeira ministra do Executivo foi uma penalista, Esther de Figueiredo Ferraz, que ocupou o MEC entre 1982 e 1985. E nós tivemos aí a figura da Berta Lutz, que foi uma grande mulher que lutou pelo direito de voto. Ela lutou por uma Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Ela formada, né, formou-se em Ciências Naturais pela Universidade de Paris, a Sorbonne, filha aí do grande cientista Adolfo Lutz. Ela se torna a segunda mulher a ingressar no Serviço Público Brasileiro, quando ela é aprovada no concurso do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A primeira foi a Maria José Rabelo Castro Mendes, que foi admitida em 1918 no Itamaraty. Nós vamos ter aí também a figura, muitas vezes, da mulher criminosa. O Lombroso, ele vai falar que a mulher criminosa é sempre a prostituta e ela é uma normal, é quase que um homem invertido. A mulher que comete crimes, ela nega a sua natureza feminina. Nas artes, que é o último campo, né, e para ser breve, nós vamos ter várias escritoras maravilhosas. Clementina de Jesus, no Quarto de Despejo, que vai trazer a história da mulher favelada e vai sair da invisibilidade. E há um projeto do TJ hoje que se chama Caminhos e Contos, que fala da ressocialização pela palavra em relação às presas. A Clementina de Jesus, ela inclusive conta o atentado da Rua Toneleiro, do Carlos Lacerda, que levou ao suicídio do Getúlio Vargas. Cora Coralina, né, que fala da prostituta como a sua irmã. Diná Silveira de Queiroz, que vai falar sobre as mulheres no Brasil do século XVII, XVIII. Júlia Lopes de Almeida, que foi defensora da educação feminina, do divórcio,
da abolição da escravatura, casada com um poeta português. Maria Clara Machado, que escrevia livros para as crianças, né, filha do Aníbal Machado. Maria José Dupré, que escreveu Éramos Seis. Raquel de Queiroz, se eu não me engano, a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras. Isa Silveira Leal, Clarice Lispector, né, essa mulher intimista, uma verdadeira esfinge. A Lígia Fagundes Telles, formada em Direito com o Verde Mundo, os dois mundos da Nélida Pinon, né, o mundo galego e o mundo brasileiro. A figura ímpar de uma médica, Anísia da Silveira, que foi contra a internação de pacientes psiquiátricos, porque ela ficou presa durante o Estado Novo, sem culpa formada, sem acusação, simplesmente porque ela tinha na sua estante um livro do Marx e foi denunciada por uma enfermeira. Anísia da Silveira, ela tentava recuperar as pessoas em sofrimento mental através da arte. E, finalmente, né, terminando aqui essa palestra que se estende, a mulher no Poder Judiciário, ela tem adentrado e ocupado algumas posições, ainda numa faixa aí de 30% ou 38%. A maior representatividade no tribunal, na Justiça do Trabalho, e a menor representatividade ainda é na Justiça Militar. Alguns vão registrar que a primeira juíza foi a Tereza Crisólia Tang, em 1954, de Santa Catarina. A primeira juíza negra foi a Amélia de Aguiar e Silva, em 1962, na Bahia. E fala-se hoje, né, que o mundo ele é trilhado por essas mulheres e por esses homens que ombreiam e constroem a sua realidade. Não através, muitas vezes, da alegria, mas através de lágrimas, que, de acordo com um velho provérbio judaico, todas as lágrimas das mulheres escolhidas são contas no seio de Deus. Então, é com isso que eu termino a palestra, agradeço aí a atenção, me desculpo por ela ter se alongado tanto, e é isso. Obrigada. Não podemos poupar aí as palmas, né? Apesar do meio virtual que separa aqui hoje, porque, de fato, a palestra da professora Daniela é, como sempre, um jorro de luzes, de cultura, de poesia, de lirismo, e que nos permite sair, né, muitas vezes, desses horizontes que se colocam, às vezes, tão fechados na discussão de determinados temas, que muitas vezes tendem às estereotipizações, aos sistemas mesmos conceituais, às vezes muito herméticos, muito fechados. Me parece, Daniela, que sua aproximação do tema ela é muito feliz, muito interessante ao fazer essa mistura, né, tão rica de realidade e ficção e esse percurso histórico relativamente longo também, que nos permite verificar a diversidade, né, de papéis que várias mulheres ocuparam e se, evidentemente, tivéssemos oportunidade de explorar ali os perfis, né, as inquietações, os dons, as vontades mesmo e os sonhos de cada uma dessas mulheres, que é também muito diverso, né? Nós vimos aí, né, de uma Maria Quitéria, né, que se coloca aí como uma Joana d'Arc, uma grande mulher das armas, uma grande que teria uma virtude aí, né, do timós, né, do grego, né, da virtude da coragem, do guerreiro, até as mulheres que se caracterizam exatamente pela capacidade aí da reflexão, da produção da poesia, né, como foi citado aqui Clarice, foi citado Cecília Meirelles.
e passando por várias outras, né, que ocupam lugares e possibilidades muito distintas. Isso me parece que vem destacar, né, essa dificuldade que é, e a impossibilidade mesmo que é, de nós termos uma teoria onicompreensiva, uma teoria abrangente, né, sobre o que é a mulher. Né? Todas essas tentativas que seriam onicompreensivas ou abrangentes, elas, para um lado ou para outro, estão, de fato, fadadas a incorrerem em uma inverdade, em uma ideologia, em uma mitificação, não é? E me parece que esse seu percurso é um percurso realmente muito rico, é uma felicidade por esse lado que essa palestra esteja sendo transmitida e gravada, porque assim temos oportunidade de perenizar essas lições no tempo, não é? E uma questão que que me parece que eu gostaria de tocar, não é? E você falou no final sobre ela, essa questão da participação feminina no judiciário. Né? Nós temos, na construção do simbolismo da justiça, direito é uma palavra masculina e a justiça é uma palavra feminina. Né? E o símbolo da justiça greco-romano, que é o berço do nosso ordenamento jurídico, são símbolos femininos, né? A dike e a justícia, né? Que são, na verdade, praticamente a mesma figuração, né? De divindade, apenas com uma cultura e outra, mas com traços distintos e importantes, né? O simbolismo da visão, que em uma existe, no outro não existe, né? Da venda, o simbolismo da espada. E no judiciário, como você disse, a participação feminina ainda é pequena, bem menor do que a população feminina que hoje é estimada em mais de 60% da população brasileira. Né? E nós temos aí uma participação no judiciário que é, né, em torno de menos de 40%, né, do universo de magistrados, né, como você disse. Existem projetos hoje que tentam criar normas para igualar um pouco esse percentual. Existe um projeto, por exemplo, que, tomando por base uma legislação eleitoral, estipula que os tribunais deveria ser regulamentado uma ação de forma que, quando os tribunais alcançassem percentual superior a 70% de determinado gênero, né, não se diz qual é, evidentemente, as promoções por merecimento deveriam recair sobre o outro, até assegurar-se o mínimo de 30% de presença do outro gênero em cada órgão. O que você, Daniela, pensa sobre essas discussões, sobre essas ações? É difícil, né? Assim, eu vou tentar dar minha opinião, e de vez em quando eu penso sobre isso, fico refletindo, e é interessante, né, Fernando, porque quando se fala da justiça, realmente ela é feminina. Tem uma escultura numa catedral italiana, não sei se é a Catedral de San Gimignano, em que mostra um homem barbado, com florestas, terra, desordem, briga e violência, ele é representado como a injustiça. E, de outro lado, uma figura feminina arrumada, ornada, um campo cultivado, com plantas nascendo de forma ordenada, um homem guiando uma carroça, pessoas ali trabalhando, e mostra a justiça do ponto de vista feminino. E é interessante porque o Otto Barhoff, ele fala que a gente teve uma transmutação do matriarcado para o patriarcado através de uma peça que é um julgamento, que é a Oresteia, né? O julgamento de Orestes, ele foi, na verdade, a substituição de uma justiça feminina fundada na vingança, em divindades quitônicas, por uma justiça masculina fundada na razão, na abstração. Eu, sinceramente, eu não acho muito bom esse sistema de políticas afirmativas num ponto
e de proibições de discurso em outro, por exemplo. Igual eu vi a decisão aí do Supremo proibindo, por exemplo, a invocação da legítima defesa da honra no campo do tribunal do júri. Nunca, jamais justificando a legítima defesa da honra, um discurso terrível, né, um discurso que tem raízes históricas antiquíssimas, mas que nunca se justifica, até pelo próprio conceito de honra, que não se encontra no corpo do outro, né, não se encontra transferido, ele é sempre um atributo pessoal. Mas será que essa proibição ela não vai fazer o argumento se perenizar pela ausência do debate, pela ausência do discurso? Será que não deveria haver uma mudança através de uma melhor educação, de uma melhor cultura, de uma melhor história? E aí eu fico pensando em relação a esse asseguramento de determinadas cotas ou de representatividade das mulheres, seja na política, que dá margem a muitas fraudes, né, dá margem aí a muitos preenchimentos naquela famosa expressão para inglês ver, que nós sabemos que de fato não é verdadeiro. E se talvez isso não poderia acontecer no judiciário como uma forma de retirar a competência e o trabalho de mulheres, né? Eu acredito que virá aos poucos, por exemplo, essa questão da transmudação ou da assunção das mulheres em funções de maior comando, de maior liderança, elas vêm com a própria fluxo de mulheres nas universidades, né? No curso de Direito hoje, grande parte do curso ele é feminino, grande parte do curso são mulheres, né? Se for pensar no Ministério Público, me parece que as mulheres já são a metade aí da representação, e isso vai acabar acontecendo no judiciário. Eu acho que, num primeiro momento, como um símbolo, né? Olha, tem uma mulher, a primeira mulher que estudou, a primeira mulher médica, a primeira mulher enfermeira, tem um símbolo. Mas depois, eu acho que a conquista vem, né? Eu acho que o nosso caminho ele pode ser trilhado por nós mesmos, na nossa competência, no nosso esforço, no nosso trabalho. Eu tenho muito receio dos desejos que são concedidos, mais ou menos igual a pata do macaco, né? Eu desejo algo, eu consigo algo, mas eu não obtenho com o meu trabalho, eu não obtenho com o meu esforço, eu não obtenho com a minha força. Eu não acredito propriamente muito em mérito, não. Acho que o mérito ele muda ali de acordo com o ponto de partida. Mas essas concessões, historicamente, elas são retiradas. Algo que é dado pode ser retirado. Então, eu preferia que não. Mas eu sei que é uma posição polêmica, eu sei que, na verdade, tem muitas vozes em contrário, mas, né, por enquanto, eu penso assim. Obrigado, Daniela. Eu gostaria de saber do Leonardo, como nós estamos sendo acompanhados, se existe alguma pergunta que foi colocada pelos nossos ouvintes. Senhor presidente, professora Daniela, então, nós temos inúmeras mensagens aqui de congratulações com a senhora, pela explanação, né? Todas elas muito enfáticas no sentido de parabenizá-la, e não temos perguntas, o que talvez seja muito bom sinal de que a explanação foi tão completa que não restaram dúvidas, perdão. E desta forma, eu gostaria só de fazer esse registro para a senhora também, né, dizer-lhe que a gente está com um número de espectadores muito expressivo, principalmente da nossa casa, do nosso tribunal, além de outros espectadores que não são exatamente lá do tribunal, e devolvo aí a palavra ao nosso presidente para promover o encerramento deste evento. Bom, senhoras e senhores, como nós imaginávamos, né, foi uma manhã muito feliz, muito bonita, com essa palestra tão interessante da professora e juíza Daniela Freitas Marques. Acho que temos uma oportunidade muito grande de refletir sobre muitos temas, não é, tão importantes hoje para a nossa realidade brasileira e mundial. E
às vezes, professora Daniela, eu fico me perguntando se todos esses movimentos não vão terminar realmente confluindo para um poema que eu gosto muito de Fernando Pessoa, que, de certa forma, guarda uma consonância com um outro autor, esse filósofo de que eu gosto muito, que é Manuel Levinas. Manuel Levinas é um pensador da ética, né? um professor, um filósofo do século XX, de ascendência judaica, que ele trabalha a ideia, né, de que uma ética que, de fato, fosse plenamente voltada para esse outro, para essa alteridade, ele nos levaria a que, quando nós olhássemos para o outro, nós nem sequer perceberíamos a cor dos seus olhos, perceberíamos os detalhes da sua face. Ele tem uma frase muito bonita dizendo isso, né? É olhar para o outro e nem sequer perceber a cor dos seus olhos, no sentido de que esses elementos dados, né, pelo genótipo, né, pelo fenótipo, eles, pela genética, esses elementos dados, eles não seriam considerados, né, não seriam mais consideráveis como elementos éticos fundamentais. E o Fernando Pessoa tem um verso extremamente poderoso e, acredito, até vanguardista, porque eu acredito que Fernando Pessoa é desses autores que estão para ser descobertos, se Deus quiser, em algumas centenas de anos, né? Em que ele vai dizer que todo homem é a exceção a uma regra que não existe. E eu fico pensando que, muitas vezes, o movimento do entendimento sobre a feminilidade, sobre o feminino, talvez venha exatamente como eu disse no início, se incorporar a nós como uma expansão da nossa consciência enquanto seres humanos, para que compreendamos de uma maneira muito profunda e muito justa a diversidade que nos habita, né? A diversidade que habita todos nós, todos os seres humanos, independentemente de gêneros, independentemente de classes, independentemente de raças, e que isso seja talvez um projeto fundamental de um futuro em que, de fato, nós tenhamos aí que talvez nem sequer discutir, né, de forma tão pungente essas questões. Mas, no momento em que estamos, nós temos realmente que louvar, né, as luzes que nos trazem a professora Daniela e todos os que debatem sobre esses importantes temas. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado e parabéns mais uma vez à professora Daniela Freitas Marques. Obrigada. Só tenho a agradecer e, no mais, é isso, né? Nós sempre estamos juntos aí, compartilhando o mesmo destino, né? Eu acho muito bonito, só para terminar, todos aqueles poemas que falam da figuração dos olhos. Né? Por quê? Porque no olho que realmente eu vejo a essência do que a pessoa é. Quer dizer, aquela significação espiritual, a luz que emana de dentro. O resto é tudo aparência, é tudo ilusão, tudo é apagado pelo tempo. Né? Então, muito obrigada mesmo, agradeço, espero não ter matado ninguém de tédio. Obrigada.